Olá, caro amigo Arquituber, bem-vindo a mais uma produção aqui do nosso canal no Escala Humana da Rádio Arquitetura. Que prazer ter você com a gente. Muito obrigado pela sua visita aqui na nossa casa. Está começando aqui o primeiro episódio do Persol Feelings, dando boas-vindas aos nossos amigos da Persol, uma empresa com a qual a gente já tinha tido um contato anteriormente, teve aí um namorico, um namoro, e agora evoluiu aí para essa parceria, e quero dizer que estamos muito felizes em ter a Persol aqui dentro do cast da Rádio Arquitetura, trazendo muito conteúdo para você. Então, já vou te pedir para você se inscrever no canal, fazer seu comentário, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, num número maior possível, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, né? Porque sempre vamos trazer aqui para você assuntos importantíssimos com convidados, pessoal da arquitetura, pessoal da Persol, enfim, um programa bastante variado, feito especialmente para você. Programa de hoje, de estreia do Persol Feelings. Estou aqui com a nossa querida Fran, lá da Persol, e também com a arquiteta Miriam Runge, para um bate-papo aí, falando sobre vários aspectos, falando sobre a Miriam, sobre a sua carreira, falando sobre neuroarquitetura, falando sobre as exposições, as mostras, os salões, toda a experiência que a Miriam tem aí vendo, analisando o mercado, como está se comportado. E já deixa aí o teu like para a gente fortalecer aqui o nosso conteúdo. Começar o nosso bate-papo aqui com a Fran. Bom dia, Fran, tudo bem? Bom dia, Alexandre, tudo ótimo. Obrigada por nos receber. Imagina, olha, é um privilégio, um prazer receber a Persol aqui na nossa casa. Fiquei muito feliz quando a gente deu andamento às nossas negociações. Acho que a Persol tem muito a contribuir com o mercado da arquitetura, uma empresa aí de décadas, até inclusive vou abrir para te falar, porque eu recebi aí, falar para o pessoal, né, recebi um livro da Persol, né, contando a história da Persol, teve o prefácio feito pela Miriam, e realmente é uma história inspiradora, né, Fran? Obrigada, Alexandre. Realmente, nós estamos há 30 anos já no mercado, completamos em 2023, e somos a única fábrica de persianas no Brasil que tem 5 unidades. Então, além da matriz que fica em Caxias do Sul, nós temos filial aqui em Porto Alegre e também fábrica em Santa Catarina, na Bahia e em São Paulo. Pela característica do produto ser feito sob medida, isso traz bastante agilidade, né? Bastante agilidade na entrega, na produção, no pós-venda também. Então, é realmente uma história, né, bem interessante. A gente começou literalmente na garagem de casa. Eu li no livro, eu achei magnífico. Cara, essas histórias são sempre inspiradoras, né, Fran? Para aquela pessoa que quer empreender. E principalmente eu penso assim, né, Miriam, também. Depois eu vou fazer as apresentações da Miriam também aqui. Às vezes as pessoas acham que empreender é fácil, né? E não é tão fácil. Aliás, não é fácil. Não Tu é. tem que ter uma grande dose de determinação também, né, Fran? É verdade. Muita determinação, as pessoas certas, né? De formar uma boa equipe. Visão de mercado, poder antecipar já algumas tendências. Então, nós sempre procuramos participar de feiras internacionais, feiras nacionais, observando o que, como a Miriam, né, vai falar um pouquinho aí, o que o comportamento está mudando, o que as pessoas estão buscando, que soluções estão vindo também para a gente apresentar no ramo da proteção solar. Muito bem, agora conversar com ela, que eu tive agora o grande privilégio de reencontrar depois de algum tempo, não é tanto tempo assim, mas eu me lembro que a última vez que a gente conversou, a gente ficou batendo papo bastante tempo, porque ela sempre tem muito bom conteúdo. Miriam Runge, bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite, obrigada a Persol também por me trazer aqui e nos proporcionar essa conversa tão agradável sempre, né? Miriam, a gente vai entrar em vários assuntos aqui, como eu falei, eu acho que, né, nos permite, temos até um tempo para isso, mas queria que contasse um pouquinho da tua trajetória na arquitetura, tu que também é uma referência dentro da neuroarquitetura, como surgiu esse interesse, falasse um pouquinho de ti, para aquele mais desavisado, né, Fran, o cara que não esteve aqui no planeta Terra nos últimos 10 anos, a gente não sabe quem é a Miriam Runge. Pronto, então, eu também completei 30 anos de carreira, né? E é o que me aproxima também com outras coisas da Persol, é essa trajetória que a gente compartilhou.
Eu me formei aqui em Porto Alegre, sou gaúcha, e fiquei com o meu escritório atuando aí, fazendo casa-cor e entrando na área residencial, até que ali por volta de 2010, 13 mais ou menos, eu fui convidada para dar aulas de pós-graduação, e isso me fez voltar para o estudo, né? Para as perguntas do que um espaço gera nas pessoas. Voltei para materiais e tocando sempre o escritório, tocando casa-cor, tocando os clientes, mas mergulhando cada vez mais no impacto dos espaços nas pessoas. E isso me levou naturalmente para a neuroarquitetura, né? Que foi surgindo ali por volta de 2015, 2016. A gente vem aí trazendo esses conteúdos já há bastante tempo. E compartilhando tudo isso, né? Então, hoje eu sou uma apaixonada por esse tema, apaixonada pelo comportamento humano e pelo impacto que os espaços geram na gente, né? Te considera uma pessoa curiosa, Miriam? Muito, muito curiosa. Eu sou muito curiosa, tanto com o estudo, com o conteúdo, com o gosto que as comidas vão ter, né? Com um livro. Para, Miriam, 11h15 da manhã tu vai falar de comida aqui. Culinária. Eu sou muito curiosa, eu quero provar tudo e eu já me descobri assim. Eu estou, às vezes, nessas andanças das aulas de pós-graduação por aí, eu ficava, às vezes, nos aeroportos, olhando as capas dos livros e eu queria chegar lá e ler um pouquinho para saber o que aquele livro tratava. Não era uma nem duas vezes que eu já saía com o livro embaixo do braço. Eu me considero uma pessoa muito curiosa. Então, acho que é por isso que eu fui mesmo para esse ramo da neuroarquitetura. Tu é uma curiosa pelo ser humano também? Muito pelo nosso comportamento, porque quando a gente olha para os espaços e olha para as pessoas, a gente sempre acha que está olhando para fora. E, na verdade, a gente está olhando para dentro, a gente está olhando para a gente. Então, eu diria assim que na neuroarquitetura, nesse estudo, eu encontrei um propósito que eu buscava desde sempre. Não apenas espaços bonitos, mas espaços que tenham também o poder de nos deixar mais alegres, nos fazer ficar mais tempo, ou até curar, né, com mais facilidade, como é o caso da arquitetura da saúde, que a gente está pesquisando tanto. Sabe que eu sempre penso... não sou arquiteto, sempre deixo isso claro, né? E ao longo de 10 anos da rádio, a gente vai se apaixonando pela arquitetura, vai se apaixonando por essas questões que envolvem a arquitetura, que para uma pessoa normal talvez não façam muito sentido, não tenha alguma ligação. E depois de um tempo tu começa a perceber que sim, tudo está de uma certa forma interligado, né? E aí quando tu pensa em produtos, e eu quero perguntar isso para ti, todo produto ele pode ter um propósito, Miriam, dentro de uma neuroarquitetura, por exemplo? Todo produto tem, todo espaço tem um propósito. Às vezes, a gente não sabe qual é esse propósito. Isso aconteceu durante muitos anos. É claro que tudo que a gente traz nesse estudo não foi criado nem inventado. A gente tem a psicologia ambiental, a gente tem a expertise dos grandes arquitetos que construíram obras incríveis para a humanidade. Mas tudo isso era, até então, pautado na expertise, no tempo de experiência, em experiências anteriores e na própria intuição das pessoas. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Hoje, a gente tem dados relevantes. É como a medicina há 200 anos, que trabalhava muito empiricamente, e a medicina hoje, que faz exames e consegue laudar, consegue entregar um diagnóstico mais preciso. Então, os produtos, eles vêm também com a pretensão de impactar essa nossa percepção. Nós vamos mudando. As pessoas sempre falam em tendências, né? De onde surgem as tendências? Elas surgem do nosso comportamento. As pessoas que ditam as tendências, elas estão observando o comportamento das pessoas e vendo o que é que nos falta, o que é que nós queremos e para onde nós estamos caminhando. Então, com certeza, os produtos hoje já são concebidos com um propósito muito maior do que há muito tempo atrás. Então, hoje a gente pode dizer que uma persiana nunca é só uma persiana. Não, ela tem a questão técnica, eu sempre digo, sempre existe uma questão técnica, uma questão estética e uma questão da percepção.
né? Porque há muito tempo atrás as pessoas diziam, um projeto bonito, arquitetura é um projeto bonito. Quando eu ganhar, quem nunca escutou, né? Dos arquitetos que estão aí escutando a gente, quem nunca escutou aquela frase célebre, né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou te contratar para fazer minha casa, né? Ah, é? Então, a arquitetura sempre foi muito elitizada, tanto a arquitetura Sim. de interiores quanto a arquitetura civil, e a gente vem para desmistificar isso também. A arquitetura é tudo aquilo que o homem construiu, seja uma oca, seja, né, qualquer tipo de construção que ele tenha feito, mesmo as mais primitivas, quando ele empilhava ali, ou até quando ele se ocupava da caverna. Também era uma forma de olhar o espaço diferente. Então, quando a gente olha uma persiana, ela tem sim a questão técnica de proteção solar, e aí, né, vem com esse propósito dentro da arquitetura, tem a questão estética de compor o ambiente, mas também tem aquela questão da textura, às vezes até o próprio barulho, a movimentação. Eu lembro de um dos episódios nos nossos 10 anos aqui já de trajetória juntos, né? Que a gente visitou uma amostra e tinha uma persiana da Persol, e quando a Fran apertou o botão assim, aquilo começou a se movimentar, abrir e fechar, eu digo, gente, eu preciso dessa persiana no meu escritório. E assim foi, até que eu consegui instalar lá. E realmente era uma experiência. Não era só um contato com o produto. Eu gostava, né? O momento de abrir e fechar a janela era uma experiência com a persiana. Então, tinha até um relacionamento, né, afetivo ali, uma memória afetiva, então, com o produto. E como é que está essa relação afetiva com a Persol hoje? Tá muito bem, né? Porque a gente conversou sobre os 30 anos, a gente sempre tem muitas trocas. Eu conheci a Persol em uma das minhas Casa Cor, a gente começou essa parceria ali, que é um ambiente sempre com prazo apertado, sempre com as coisas na última hora, algumas coisas que não dão certo, e a Persol sempre foi assim uma empresa que foi muito parceira comigo, inclusive para resolver problemas que nem haviam sido criados por ela. Então, se a gente for contar ao longo de todos esses anos aqui, o quantas vezes eu bati, né, na porta pedindo ajuda, pedindo informação técnica, eu sempre tive isso, e isso nos dá uma segurança muito grande, tanto com o produto quanto com a empresa. Não são apenas 30 anos, são 30 anos dedicados, né, à produção, a crescimento e a lidar com pessoas, a conhecer o comportamento. Então, é uma relação que só fica melhor a cada dia. Fran, tem um aspecto muito bacana aí no que a Miriam fala, que ele é subjetivo, mas eu acredito que a Persol fique bem atenta a isso, que é o feedback que o profissional traz. Até muitas vezes, né? Muitas vezes não, né? Algumas vezes alguma crítica, uma observação e tal. Eu vejo no meu negócio, não sei como a Persol encara, sempre como uma oportunidade de crescimento. Quando tu tem um profissional ao teu lado que diz, olha, isso está maravilhoso, funcionou super bem. Opa, estamos no caminho certo, é isso aí mesmo. Olha, eu acho que esse detalhe podia ser alterado. Essa troca é importantíssima também, né, Fran? Com certeza, com certeza. A gente procura sempre, né, junto ao profissional, junto ao lojista também, que geralmente ele faz esse atendimento com o profissional na casa do cliente, vai ver o resultado final, né? Então, nós fazemos questão de estar próximos e saber como é que foi a experiência do usuário também, né? Porque estamos dentro da fábrica produzindo, né, o produto, e toda a parte do serviço, do atendimento vai ser feito pelos parceiros. E instaladores também nos dão muitos retornos, e a gente está sempre procurando aperfeiçoar para facilitar para toda a cadeia, né? É importantíssima essa troca, porque, como tu falou assim, tudo fecha um ciclo. Fecha um ciclo, né? né? Hoje não tem como ver o profissional isolado da indústria, a indústria isolada do prestador de serviço, porque no final das contas, evidentemente, o arquiteto que é o responsável pelo projeto tem a responsabilidade maior, mas é uma responsabilidade compartilhada também com os demais, né, Fran? Com certeza. E até porque muitas vezes tem projetos bem inovadores, né? A gente diz algumas coisas que saem um pouco do padrão, cada vez mais nós temos aí grandes aberturas, pé direito super altos. E muitas vezes, então, eles nos procuram até para fazer essa especificação com mais assertividade, né? Claro. E o que a gente consegue fazer de adaptação dentro dos parâmetros técnicos, sempre a gente procura atender. Miriam, grandes aberturas, pés direito altíssimos. Como é que está o mercado hoje? Tu que
tá sempre atenta, que é um outro lado da Miriam, né? A Miriam é observadora do mercado das movimentações. A curiosa. Como é que tá isso, Miriam? Queria que falasse depois também da Expo Revestir, né? Isso, a Revestir. Trouxe várias tendências que, na verdade, já são reflexo do nosso comportamento, né? E o pé direito alto, a tendência a colocar mais automação, não são modas, né, que a gente vem trazendo aí na arquitetura. Na verdade, são necessidades. A gente se sente, a neuroarquitetura nos diz isso, a gente se sente melhor. Nós ficamos mais criativos e nós ficamos mais contemplativos quando nós estamos num ambiente com o pé direito mais alto. Então, não é à toa que os grandes templos do consumo, os shopping centers, eles têm um pé direito altíssimo trabalhado, porque que é para nossa percepção realmente fazer com que a gente preste mais atenção, que a gente fique mais contemplativo, que a gente caminhe mais devagar, porque quando a gente está olhando, prestando atenção em alguma coisa, a gente vai mais devagar e, por consequência, a gente, né, deixe mais, né, passe mais o nosso cartão lá. Então, são conhecimentos que a gente vem trazendo e isso é a tendência. A gente quer estar em espaços onde a gente se sinta melhor, com mais qualidade de vida, onde a gente se sinta mais confortável. A questão do pé direito alto, dos grandes vãos, eles trazem uma necessidade de automação, que não é só também hoje um luxo. Eu sempre digo assim, quando eu falo para o meu cliente, ontem até eu estava numa reunião comentando sobre isso, um grande vão, se eu tenho automação, ele preserva esse equipamento, né? É um botão, o controle estraga antes e é muito mais barata a manutenção de um controle, falando de uma questão bem técnica aqui de especificação. É muito mais barata a manutenção de um controle do que a manutenção de toda a persiana. Muitas vezes as pessoas da manutenção da nossa casa não sabem lidar com o produto. Então, isso é uma coisa importante também. Quem é que vai operar isso? Eu fiz um apartamento na praia, aqui no nosso litoral, que o cliente disse assim, nossa, preciso automatizar, porque senão eu começo a abrir de um lado, quando eu terminar já acabou, né? Acabou o veraneio. Acabou o veraneio, é exatamente isso. Então, a gente vai construindo isso em cima de qual premissa? De que o nosso comportamento hoje está tendendo a que nós queremos casas muito confortáveis, nós queremos espaços muito confortáveis, nós queremos materiais existentes e nós não queremos passar trabalho. Né? E isso foi tudo o que eu vi na Revestir. São texturas onde a gente mais leves, porque senão a gente vai enjoar, cores mais suaves, o tato super privilegiado, assim, porque a gente olha para uma textura e tem vontade de tocar, né? Então, os linhos, os tecidos, eu venho dizendo há muito tempo que a textura de tecido, ela entra na decoração de uma outra forma, né? Então, assim, o próprio tecido das persianas ele está, né, mudando. As pessoas, quando os mais antigos lembram da persiana, eles lembram daquela persiana antiga de alumínio, toda amassada, né? Não é mais isso, são equipamentos de alta tecnologia e de última geração. Então, essa tendência, ela traz o quê? A união, que foi uma coisa que você falou, nós somos muito colaborativos, né? E a sociedade evoluiu assim, colaborando, senão a gente estava lá na época das cavernas ainda, né? E tanto na colaboração de empresas, na troca, quanto na nossa busca por materiais e ambientes que nos deem pouquíssimo trabalho e nos proporcionem muito bem-estar. O processo criativo do arquiteto pode ser uma mola propulsora para a indústria? Pode ser sim. Por quê? Porque a gente está sempre olhando o comportamento do nosso cliente, que é a ponta. Então, a gente está lá, assim como a Fran comentou, o montador traz, o arquiteto traz, o próprio cliente, às vezes, traz uma demanda. Então, a gente está sempre nessa comunicação e, com certeza, a gente traz também essa devolutiva para a indústria do que é que pode vir a ser a tendência futura. Eu acredito que sim, que é uma mola. Tu não me falou isso, mas talvez eu dei uma bola fora, mas vamos lá, tá? Me parece que tu é uma profissional muito aberta ao novo, né? Pelo menos ao entendimento do novo, né? E a gente sabe que nem todos são assim, porque a primeira reação da pessoa é botar o pezinho atrás, né? Então, tu falou de automação, né? Que embora não seja algo novo,
mas muita gente, por não conhecer, acaba não utilizando. Como é que tu está vendo esse momento da inteligência artificial, Miriam? Que é algo novo, pode se tornar algo extremamente revolucionário e tem colocado medo em muitas pessoas. Qual é a tua percepção sobre isso? Olha, Alexandre, como toda tecnologia inovadora, ela causa um certo receio no início, né? Nós, seres humanos, a gente tem muito medo daquilo que a gente não sabe. Basta a gente pegar uma pessoa um pouco mais idosa, ela não sabe as tecnologias, ela tem medo de mexer no celular, ela tem medo de mexer num computador. Quando a gente começa a entender melhor tudo isso, a gente começa a gostar. Porque a neurociência aplicada, né, e a base da neuroarquitetura, ela nos traz esse conhecimento de que tudo que a gente inventa, tudo que o homem inventa, ele inventa para facilitar a sua vida e economizar energia. E a inteligência artificial, ela não está aí por acaso. Nós não queremos mais ser tão criativos, nós queremos que alguém trabalhe pela gente. Agora, claro, como toda inovação, a gente precisa ter um certo cuidado de ver quais serão as regras sobre isso. Então, ter regras muito claras, regras que sejam respeitadas, né? Eu acredito que só venha a somar, porque a gente pode programar uma casa já há mais de 10 anos, a gente programa uma casa e as pessoas vão chegando em casa, as luzes vão acendendo, a segurança, a inteligência. Eu acho que tudo isso nos traz mais segurança, nos traz um comportamento diferenciado, muitas possibilidades para a área da criação, mas com certeza é uma ruptura, né? Eu sempre acreditei no desenho à mão livre, eu me formei com a lapiseira na mão, então apesar de toda a tecnologia do desenho gráfico da arquitetura e toda a tecnologia da inteligência artificial para a área criativa, eu ainda acredito que tudo parte do ser humano. Então, bem utilizada, eu acredito que ela vai nos ajudar muito ainda para o futuro. Fran, tecnologia, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente pode falar da tecnologia dos softwares, né? Mas também podemos falar das tecnologias empregadas em produtos. Olhando toda essa trajetória da Persol, como foi a evolução nesse sentido e o que hoje a Persol oferece em termos de tecnologia também nos seus produtos? Nós temos, por exemplo, as telas solares, né, que é um dos produtos que mais vende hoje em dia, até pelas questões que falamos, de grandes aberturas, e das pessoas quererem ter essa integração com o exterior, elas precisam proteger do sol, a mobília, o imóvel, mas elas também querem ter essa sensação de integração e a tela solar, ela proporciona isso. E em 2020, foi justamente o ano da pandemia, nós compramos algumas telas, trouxemos para o mercado algumas telas com função bactericida, antifúngica, né? Então, os tecidos já vêm trazendo essas propriedades que são indicadas, por exemplo, para espaços de saúde. Não criam mofo e tem uma manutenção muito simples. Então, a tecnologia aplicada nos tecidos, ela evoluiu bastante, né? Como a Miriam falou também, texturas que reproduzem o aspecto natural, mas tem uma composição sintética que facilita na durabilidade, na manutenção. E na questão de tecnologia de motorização, né? A Miriam comentou, já faz aí mais de 10, 15 anos que a gente já tem produtos motorizados, né? Era basicamente através do botão, como ela comentou, né? Do controle remoto. Integrava também nas centrais de automação, mas desde 2020 também nós já temos motor Wi-Fi. Isso significa que ele já pode ser acionado pelo smartphone, ele pode ser, né, por comando de voz, integrado. Isso já sai de fábrica, já sim. Sai de fábrica. Já sai de fábrica, já sai sim. de fábrica o motor, né? A persiana motorizada e o motor tem o Wi-Fi. Então é muito. Traz integração muita com a automação, então é completa. Total. E, inclusive, podendo ser acionado de outros ambientes, né? Se a pessoa, nem a Miriam falou, por exemplo, da segurança, né? Se tu estás no litoral e tu queres simular uma movimentação na residência que não tem ninguém, tu consegue da outra cidade, até do outro país, né? Fazer a persiana se movimentar. Sabe que nós temos um parceiro aqui que é a Macrovision, trabalha com isso também, né? E eu já fui, inclusive, da Macrovision. E a gente começa a entender que essas coisas, né, Miriam? E como a Miriam falou, acho que a tecnologia, ela faz parte da evolução. E a tecnologia que a gente conhece hoje,
muitos anos atrás era a invenção da roda, era a tecnologia daquele tempo. Então, tu imagina, se nós não tivéssemos tido aquela tecnologia, nós chegaria até aqui, né? Só que leva um tempo, né, Miriam, para as pessoas se acostumarem com isso, incorporar no seu dia a dia, e muitas vezes já estão fazendo e não percebem, né? Perfeito. Alexandre, eu gosto de, só complementando a parte da motorização, né? Eu gosto de fazer analogia da persiana com o carro. A persiana, tu vai escolher um modelo e tu vai colocando os opcionais, né? Então, hoje a motorização, ela já sai em um grande número de produtos de fábrica. E falando em evolução, assim, se a gente pensar até poucos anos atrás, a direção hidráulica era um opcional no carro, né? Era um opcional. E hoje em dia, todos os carros já saem. Então, eu acredito que muito em breve a motorização vai ser um componente essencial. Até porque quando surge a tecnologia, ela é um teste, ela é mais cara, ela é inacessível para alguns, né? Ela sempre fica só numa elite que está ali na curva da inovação, né? Buscando sempre testar novas ideias. E depois ela começa a se popularizar e vira, como a Fran comentou, o carro, a direção hidráulica, o vidro elétrico, o micro-ondas, em algum momento ele foi uma inovação. Miriam, né? o controle remoto da Controle televisão... remoto, quando surgiu, cara, nossa, as crianças não precisavam mais levantar para tocar, porque era a criança que levantava, vai lá e troca o canal, Na né? minha casa eu não podia chegar perto do controle. Era exatamente assim. Tu vai estragar isso, né? E o controle, para mim, ele é um grande exemplo de que as nossas invenções são para poupar a nossa, entre aspas, energia. Então, a gente vai demandar a nossa energia sempre em melhores criações para que a gente, né, foque essa energia naquilo que realmente é prioridade para nós, necessário, enfim. Quando a gente domina a tecnologia, ela já incorpora no nosso dia a dia e daqui 10 anos vai ser super comum, os apartamentos virão já com todas essas tecnologias embarcadas, as casas, nós moraremos de forma mais transitória, aquela casa para a vida toda, talvez não será mais tanto uma realidade como ainda é hoje. Mas aí tem uma questão, né, Miriam, que muita gente fala, da qual eu não compartilho, mas o pessoal fala, que a tecnologia, ela pode tornar... A tecnologia no macro, tá, numa residência, ela pode tornar aquilo muito frio ou desumano, né? É um papel também na arquitetura desmistificar isso e entender que a tecnologia, ela pode ser humana, por exemplo. Tempos atrás, inclusive lá na Macrovision, eles relataram o uso da tecnologia para uma criança que tinha problemas de locomoção. Então, ela não tinha a independência dela. A partir do momento que automatizaram, ela abria a janela, ligava som, ela fazia tudo, né? Perfeito. E isso incorporou a ela a questão mais humana. Então, eu te pergunto, é papel do arquiteto e da arquitetura humanizar isso aí também? Sim, perfeito, total. Eu, por exemplo, numa casa cor, automatizei um chuveiro. Então, a gente ligava o chuveiro no iPad, fora a brincadeira de poder desligar o chuveiro quem estava fora, né? Por exemplo, aquele filho adolescente que não sai do banho, a gente desliga. Né? Tem isso também. A pessoa hoje, ela consegue controlar uma tela, e essa tecnologia, ela já existe, a gente demonstrou isso já em aulas da Neuro, o comando do olhar. Então, eu consigo, com o comando do olhar, abrir uma janela, eu consigo... E isso é uma independência e uma humanização, como você muito bem colocou. Quando a gente fala que cada um se isola, que a gente conversa com as pessoas só pela internet, não tem mais o abraço hoje, né? Fica falando no WhatsApp e não conversa pessoalmente, é porque a nossa vida, ela foi tendendo a isso. A gente assumir mais compromissos. Mas que coisa boa, e eu vivo isso todos os dias, é falar com alguém que está lá em Macapá, é falar com alguém que está no Acre, hoje eu já dei bom dia para uma aluna que está lá em Salvador. Então, a tecnologia, no meu ver, ela só nos une. Se a gente souber uma usar... entusiasta, né? Eu sou uma entusiasta. Por quê? Porque se a gente souber utilizar, é uma delícia a gente poder fazer uma chamada de vídeo. Né? Quando eu era muito pequena, vamos pensar que a 30 já está formada, né? Não vamos falar da idade. Mas quando eu era muito pequena, para a gente saber notícia de alguém do exterior... Mas eu ia comentar isso. Caramba, uma carta, 15 dias, aí isso. não sabia se a carta ia chegar, aí esperava um mês a notícia, a pessoa chegava lá no exterior, telefonava, aquilo era caríssimo. Mas sabe que eu ia comentar justamente isso? Meu parâmetro é isso, é viajar para o exterior. Muito tempo atrás,
Cara, tu mandar um filho pro exterior era uma aventura. Era uma aventura. Tu não tinha notícias da pessoa, tu ficava com o coração na mão, era caríssimo, tu não tinha uma comunicação efetiva. Cara, hoje tu mandou, tu tá em tempo real comunicando com a pessoa, isso é maravilhoso. Não tem como não ver o lado bom da tecnologia, né? Ela sempre vai nos aproximar a partir do momento que a gente estiver utilizando ela de forma correta. Então, como toda a tecnologia, como toda a inovação, se ela não for utilizada da forma correta, ela vai ser prejudicial a nós, né? Mas eu sou uma fã da tecnologia, porque eu acho que hoje a gente consegue fazer mais coisas, falar com mais pessoas, ver mais lugares, conhecer outros lugares, porque para conhecer outros lugares, como é que era antigamente, né? Sim. Ontem ainda eu estava com uma amiga, daqui a pouco eu vi o stories dela, ela em Sevilha. Eu digo, nossa, você está num lugar que eu quero muito visitar, falo desse local na aula, me manda fotos na mesma hora, ela já começou a me mandar. Eu digo, nossa, olha o que é, a pessoa está lá, né? A gente tem um oceano nos separando, mas a gente está unido. Então, eu realmente sou uma entusiasta, né? E eu acho que a gente ainda vai evoluir bastante nessa aproximação da tecnologia, facilitando cada vez mais a nossa vida. Já fizeste várias mostras, né? Qual o papel da mostra para ti também? Além de compor o teu ambiente, mas hoje mergulhada dentro da neurociência aplicada à arquitetura, a nossa querida neuroarquitetura, tu consegue passar alguns conceitos nesse sentido dentro de uma mostra, Miriam? A grande vantagem da mostra é que ela nos permite uma experiência do espaço. Quando a gente está olhando uma foto no Pinterest, no Instagram, até numa revista impressa ou uma fotografia qualquer, a gente imagina qual seria a nossa percepção daquele espaço. A gente gosta ou não gosta. Mas quando a gente está dentro do ambiente, e esse eu acho que é o grande papel, o diferencial da mostra, eu consigo estimular todos os sentidos, porque eu tenho uma música que pode ser ouvida naquele momento, eu tenho uma sensação, um aroma que eu posso ter ali, eu tenho a luz do dia, eu tenho o final de tarde, eu tenho vários impactos que só o presencial nos traz. É muito difícil isso no online ou de qualquer outra forma. Então, eu acho que a mostra presencial, ela tem uma vida longa aí pela frente ainda, porque ela nos permite esta experiência. E não sou só eu que sou curiosa, não. As pessoas são, na sua grande maioria, curiosas. Elas querem, o nosso cérebro pede experiências novas. Mas tu não está falando isso porque tu é uma apaixonada pelo ser humano? Eu sou apaixonada pelo ser humano, pelo comportamento humano e pela nossa relação com o espaço. Nós somos curiosos por natureza. Se o ser humano não fosse curioso, ele não inventava muitas coisas. Ele não ia atrás. Então, claro, sempre vão haver perfis diferenciados. Mas quando alguém diz, olha, tem uma experiência tal, vamos lá ver, né? A gente fica curioso, a gente quer viver aquela experiência. Quando a gente vê, por exemplo, alguma pessoa que está viajando em algum lugar, a gente quer ir naquele local e viver aquela mesma experiência. E isso é natural do ser humano. Então, realmente, eu sou apaixonada pelo nosso comportamento e por estas experiências que a gente ainda vai gerar, né, para as pessoas aí no futuro. Eu estou lá na minha casa, bem tranquilo, domingo, né? E aí, aquele sol batendo. Não, quero controlar um pouco dessa claridade aqui, quero um ambiente mais aconchegante, né? Mais calmo. E aí eu vou lá, persiana da Persol, né? Regulo certinho ali, tem aquele conforto térmico, conforto acústico e tal. Eu tô ali com meus filhos, né? Comigo. E a gente começa a cantar, a gente começa a vivenciar esse ambiente. Então eu montei todo um cenário ali que, dependendo do que acontecer, vai impactar eles pelo resto da vida. A arquitetura tem essa questão também, Miriam, de estar presente e gerar esse sentimento, essa memória afetiva na vida das pessoas. Perfeito, tem. E essa história que tu acabou de contar, Alexandre, provavelmente todos os que estão ouvindo a gente agora já imaginaram a tua casa. Já imaginaram as crianças brincando, já imaginaram a janela com a persiana fechando. Então, isso é memória afetiva. O nosso cérebro ele tem a capacidade de imaginar também, senão a gente não criaria nada. Eu acho que isso é o mais fascinante.
E nada, por mais que a inteligência artificial ela cria a partir da nossa alimentação para ela. Então, nós criamos, né? E a criação de um espaço, quando a primeira infância, por exemplo, que não só no relacionamento com a família ou com as pessoas da convivência mais direta, mas o espaço onde essa criança está inserida, ele é muito importante. Eu sempre digo assim, os bebês precisam tranquilidade, então cuidado com muito estímulo. Tá? Cuidado com muito estímulo na escola, cuidado com muito estímulo numa clínica que vá tratar de crianças. Por quê? Porque elas já têm aquela curiosidade, aquele estímulo natural da infância. Então, tudo que impactar na percepção dela será absorvido, bom ou ruim. Quanto mais impactos, mais aquele sistema cognitivo começa a cansar. E, às vezes, no final do dia, a criança está exausta de tanta solicitação, até mesmo do próprio espaço, porque ela já é solicitada, né, numa rotina, às vezes, balé, escolinha, música, né, futebol, tudo isso. E uma variação muito grande de espaços. Quando ela chega no quartinho dela, ela precisa encontrar um refúgio, um cantinho tranquilo, tá? Onde ela possa repor as energias. Esse é o grande papel da nossa casa. Um local onde a gente possa repor as energias para enfrentar todos os outros espaços que nos exigem tanto depois. Então, sim, tanto na infância quanto até na terceira idade, eu diria que os espaços eles nos impactam diretamente todos os dias. Agora eu vou pegar a Fran. Vamos lá? Vamos pegar. Vamos lá. 30 anos de Persol. Qual é a tua memória afetiva assim, mais querida nesses 30 anos? É realmente do início. Que a Persol foi fundada pelo meu pai, né? Então nós morávamos em Caxias, na casa onde a empresa começou. Era uma casa de 2 andares e nós morávamos no 2º andar. No primeiro andar, o meu pai tinha um escritório de projetos. Ele era projetista quando ele começou a Persol. Inclusive foi assim, né, que ele teve o contato fazendo o projeto de algumas peças para persianas, e ali ele alimentou a vontade de trabalhar com a produção. Então ele trabalhava durante o dia nos projetos, e à noite eu lembro que ele subia, a gente jantava juntos, e ele descia para a garagem onde ele estava começando os experimentos. Meu pai também assim, muito curioso, né, muito inventor, ele até hoje que cuida do desenvolvimento de produtos. Professor Pardal. Exatamente, era o termo que eu ia usar. Então, me lembro disso, assim, que ele descia depois da janta e ficava, pra mim, aquela impressão que eu tinha de criança, que ele ficava horas lá embaixo, mexendo numas pecinhas que eu não entendia na época o que eram, né? Que já eram os componentes da persiana vertical, que é o produto mais antigo, né? Mais tradicional no mercado, aí já caindo bastante no uso. Mas mesmo assim, sobrava um tempinho para janta em família. Sim, com certeza, com certeza. Facilitava muito, né? A gente morar no mesmo espaço, então tinha as refeições juntos e final de semana. De repente não eram tantas horas assim, mas a minha impressão é que ele passava bastante tempo desenvolvendo, né? E qual é o sentimento que te dá vendo aí todo o trabalho, todo o esforço do teu pai e da família, né? Depois, posteriormente, sabendo que hoje a Persol está em milhares de lares? Dá muito orgulho, né, Alexandre? Muito orgulho, assim. Eu estava até me dando conta, fazendo o livro, que na época que meu pai fundou, ele tinha 30 anos, 31 anos. Então, muito jovem, né? Muito jovem. E ele já tinha ali uma empresa de projetos há 10 anos também. Que quando a Persol começou, então, a crescer, aí ele acabou fechando o escritório de projetos. E, inclusive, na época, né, a Miriam comentando ali, fez o prefácio do nosso livro, eu me lembro disso também, que eram as pranchetas, o papel vegetal, muita lapiseira, muitas réguas, compassos, porque era tudo manual, né? E hoje, logo em seguida, que ele fundou a empresa, a esposa começou a trabalhar, né, junto. E hoje o meu irmão se formou em engenharia de produção também, está atuando junto. Eu digo que bom, porque ele tem um perfil mais que nem o do meu pai, né? Mais voltado para produção, para sistemas. E eu sou mais da área de comunicação mesmo. Então a gente acaba fazendo um bom time. Que bacana. Muito bem, meninas. Daqui a pouquinho a gente vai começar a se preparar aí para nos despedirmos aqui e também nos despedirmos aí de você que está nos acompanhando, mas é claro, já ficando o convite para você permanecer aqui nas próximas semanas. Sempre teremos aí material da Persol. Miriam,
para a gente começar a encaminhar o encerramento, quais são os planos agora, não vou dizer para 2024, que aí eu vou estar para o resto da temporada toda aqui, de vida que temos pela frente. O que a Miriam ainda não fez que gostaria de fazer? Olha, Alexandre, a gente já fez bastante coisa nos 30 anos, né? Mas como eu sou da área da criatividade, eu estou sempre bolando uma coisa nova, mas a ideia para o futuro realmente é compartilhar tudo isso, né? Uhum. É divulgar esse conteúdo, é levar, assim como tu fizesse uma chamada ali no início, né? Compartilhem, para que isso chegue no maior número de pessoas possível. Eu acho que é assim que a gente evolui. Quando muitas pessoas sabem um conhecimento, dominam aquele conhecimento, a gente dá mais um passo e assim a humanidade toda cresce junta, né? Então é compartilhar esse conhecimento, é compartilhar esse estudo, é criar espaços cada vez melhores e quem sabe lá no final assim um propósito de ver que a arquitetura seja realmente valorizada como ela merece, né? Sim. Não somente a gente cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar daquilo que a gente veste, mas a gente ter também um pouco mais de cuidado com os espaços que nos rodeiam, o mundo que a gente vive, né? Não apenas só da natureza, que sim, a gente precisa cuidar, tudo vem dela, mas a gente reconhecer efetivamente de que a arquitetura pode, eu sou uma defensora, ela pode melhorar a vida das pessoas, vale a pena tentar e eu vou seguir tentando aqui. Mas tu não acha, Miriam, eu não sei se foi uma contribuição da neuroarquitetura, aplicada, neurociência aplicada à arquitetura, neuroarquitetura, a impressão que eu tenho é que a arquitetura está se voltando mais para o humano, para as coisas mais da terra, para os relacionamentos. Eu acho que em algum momento da história a arquitetura se colocou distante dessas coisas, como tu mesmo comentou há pouco, né? Talvez as pessoas tivessem a impressão que fosse muito inacessível, e aí a gente sabe que pode acreditar também aos próprios profissionais, enfim, né? Mas a impressão que eu tenho, te ouvindo falar com tanta paixão e tantos outros profissionais com tanto amor a essas pequenas alterações que fazem toda a diferença na vida das pessoas, me dá essa impressão de que a arquitetura começou a voltar a se olhar para a humanidade. Tu não tem essa impressão? Eu tenho, até porque eu acho que houve um momento da arquitetura que ela se baseou muito na questão gráfica. Quando surge a questão gráfica na arquitetura, porque eu me formei, eu digo, né, no século passado, a gente rindo muito aqui lembrando os 30 anos, parece que a gente está falando assim de 300 anos para trás e não apenas 30, porque era tudo muito diferente. Então, quando a gente pega uma lapiseira, a gente apresenta um tipo de projeto. No momento que a gente entra em programas gráficos, é como se aquilo também saísse um pouco da gente e parece que ganhou uma vida própria, né? E a arquitetura passou a ser o render mais bonito, a perspectiva mais bonita. Sim. Ela se afastou um pouco Entendi. daquilo que ela realmente prega, que é a qualidade do espaço e não... O projeto, ele é só uma forma, ele é só um caminho. Uma foto bonita, um projeto renderizado, ele é só uma forma de apresentação de algo que sempre foi pautado no ser humano. Entendi. Então, nós sempre estivemos no centro. Mas eu concordo que eu acho que teve um momento aí de uma certa perda da orientação. E agora eu vejo assim, a gente está vivendo um dos melhores momentos, eu sempre digo isso para os alunos, um dos melhores momentos. Por quê? Porque a gente tem provas das coisas que a gente faz, das coisas que a gente busca. Então ficou tudo mais divertido, né? Quando a ciência traz um dado, quando a ciência traz uma prova, isso para mim aqui dá uma alegriazinha no coração, né? Porque até muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, era muito da intuição, né? E hoje tu tem um respaldo científico enorme, né? Quando tu vê assim, poxa, saiu um estudo, um artigo em revista tal, validando tudo aquilo que eu acreditei a vida toda, qual é o sentimento? É um sentimento assim, de dever cumprido, né? De propósito quase alcançado. Por quê? Porque a gente já tem hoje contas em hospitais, e isso é real, existem dados provando isso. Hospitais que investiram
na configuração de espaços diferenciados, onde as pessoas querem estar. Então, quando eu entro num hospital querendo estar, um hospital infantil, por exemplo, que eu visitei faz pouco tempo, as crianças querem ir para lá brincar, então elas entram com um cortisol muito mais baixo para um tratamento, para tomar uma injeção ou para fazer qualquer tipo de procedimento, e isso ajuda na saúde dela. Né? Eu não preciso fazer todo um tratamento de baixar esse cortisol, baixar essa adrenalina corporal para depois aplicar uma anestesia ou acalmar essa criança. Né? E indo um pouquinho mais longe, a gente vai conseguir provar que atendemos mais pessoas, porque eu sempre digo assim, se na área da saúde, que é muito palpável, ninguém quer entrar num hospital. É um local onde, infelizmente, né, a gente quer passar longe, certo? O que acontece? Se eu minimizar ou diminuir um dia de internação de uma pessoa por conta do espaço, porque ela se sentiu melhor, ou porque... E isso não é uma coisa empírica, a gente está conseguindo provar isso em ambientes planejados. Quantas pessoas mais eu consigo atender? Quantas pessoas mais eu vou conseguir curar? Quantas pessoas mais vão poder buscar atendimento ali? E a gente começa, então, a interferir num ciclo que só vai ser bom para todo mundo. E aí, assim, o sentimento de dever cumprido, ele é muito gratificante, porque a gente está impactando realmente na vida das pessoas, não apenas num bem-estar, porque como é que eu meço o bem-estar? Como é que eu meço a felicidade? Saúde eu consigo medir. Produtividade corporativa eu consigo medir. Então, é para aí que a gente vai, para cada vez um protagonismo da arquitetura que ela sempre mereceu. Muito bem, Fran, Miriam, estamos chegando aqui no final. Vocês fazerem as últimas considerações, mas antes quero agradecer novamente o carinho, a presença da Fran, a parceria com a Persol, né, que, como eu disse desde o começo, é uma empresa que a gente já conhece há mais tempo e agora estreitando os laços. Estou tendo a cada dia assim, uma surpresa boa, uma surpresa agradável. Então, passo a palavra para vocês, para a gente fazer o encerramento da primeira edição do Persol Feelings. Fran. Obrigada, Alexandre. Foi um prazer estar aqui. Ouvir a Miriam é sempre muito agradável, a gente sempre aprende muito, né? Temos uma relação aí já de longa data. E o Persol Feelings, ele veio com essa proposta, né? De trazer pessoas para falarem um pouquinho dentro desse universo, assim, sensorial, né? Da arquitetura. Então, eu agradeço. E ficamos pro próximo. Imagina, quem agradece somos nós, né? Primeiro, por vocês estarem conosco aqui e por terem esse propósito, né? Eu recebo muito feedback aqui na rádio sobre a questão de oferecer conteúdo de qualidade, né? A gente hoje tem uma internet que pode ser usada para o bem ou para o mal, assim como tem muita coisa válida e importante, também tem muita informação desencontrada ou não com tanta qualidade. Então, trazer o profissional direto aqui é a certeza de que nós teremos um conteúdo gerado autoral com profissionais cada vez mais informados e compartilhando essa informação, como a Miriam falou antes, né? Eu acho que a gente vive esse momento do compartilhamento. Antes era tudo, conhecimento é meu, conhecimento é meu. Agora o conhecimento ele tem que ser nosso, obrigatoriamente, né? Não tem como fugir disso daí. Miriam, minha querida, palavras para a gente se despedir aqui. Então, muito obrigada, Fran, a Persol, né, por toda essa parceria, pelo convite, e também a rádio aqui, né, que sempre nos dá esse espaço para a gente poder compartilhar um pouquinho mais. E eu quero deixar aqui um Drops, né, que vem muita novidade por aí, que fiquem aqui com a gente, porque tem bastante coisa boa que vai acontecer aí para frente. Muito bem, então vamos encerrar aqui a nossa primeira edição do Persol Feelings, agradecendo a você que está nos vendo aqui no YouTube, na plataforma Escala Humana. Aproveita, já te inscreve no canal, já curte aqui esse vídeo, esse conteúdo, compartilha com os teus colegas, faz teu comentário, dá sugestões de pautas, por que não, né? Interaja com a gente, que vai ser sempre um prazer ter você aqui na nossa casa no YouTube. Fran, muitíssimo obrigado. Miriam, querido, um grande abraço. E a você também, um bom dia, se você está vivendo durante o dia, uma boa noite, não importa. Muito obrigado pela sua companhia aqui no primeiro episódio do Persol Feelings. Um grande abraço e até a próxima.